Gracias por la oportunidad, por su tiempo. Yo sé que es muy precioso, ¿sí? Para mí es un placer estar acá, poder compartir un poco de la tecnología, de cual represento há más de 19 años. ¿Sí? Tengo 19 años dentro de la compañía. ¿Sí? Una compañía es nueva, ¿sí? Un nombre nuevo, Hexagon. ¿Dónde viene esto? ¿Sí? Es una compañía sueca, una holding, ¿sí? Un grupo, mas que es propietario de una serie de marcas conocidas del mercado, principalmente el segmento aeroespacial. ¿Sí? ¿Qué tipos de marcas? Creo que ustedes de la área de agrimensura ya oyeron hablar sobre Leica. ¿Sí? ¿Sí? Cámaras fotogramétricas, GPS, equipos topográficos. ¿Sí? Nosotros somos donos de esto. ¿Sí? Intergraph. Intergraph es una compañía americana muy antigua, más de 40 años. Fue la primera compañía del mundo a crear un software CAD, ¿sí? Que se llamaba MicroStation. ¿Sí? Hoy este software no es más de Intergraph, pero Intergraph creó esto. Y después desarrolló una serie de sistemas para cartografía digital, geoprocesamiento, sensoriamento remoto, ¿sí? Teledetección. Y después una otra marca también mucho conocida para teledetección que se llama Erdas Imagine, ¿sí? Una marca también muy antigua para teledetección, una aplicación fantástica que ustedes hoy pueden hacer uso de una de las funcionalidades. Obviamente que tienen muchas de ellas, pero hoy la universidad es un cliente de nosotros que hace uso de algunas de las plataformas que voy a compartir con ustedes hoy. Sí, no soy comercial, soy totalmente técnico, sí, 19 años. Todos esses clientes que o professor José habló são clientes que eu tive uma participação direta em la implementação de seus sistemas. Muitos deles de sucesso, muitos deles de fracasso, é normal. ¿Sí? Esta é a vida que se tem no mercado natural, ¿sí? Não tem como, ¿sí? Cambiar. Mas sim, muitos de sucesso e praticamente 80%, 90% eu participei diretamente das implementações. Pero a ideia é que pueda compartilhar um pouco desta experiência que tenho e que vocês possam aproveitar um pouco deste conceito, ¿sí? Como disse, não é uma apresentação comercial, é uma apresentação técnica mesmo, ¿sí? E espero que vocês possam entender um pouco do conceito e para onde estamos indo, ¿sí? Porque existe uma tendência muito forte para um caminho que estamos seguindo. Pelo menos nos últimos 3 anos, temos desenvolvido coisas orientadas para isto e isto é o que passa. Óbvio que a teoria que se passa acá dentro da universidade sempre vai continuar servindo de base para tudo isto que criamos. ¿Sí? O que passa é que estamos criando aplicações cada vez mais simples para os clientes, para os usuários, pero com uma inteligência que é obtenida acá. ¿Sí? Porque apertar botão, qualquer pessoa sabe fazer acá. Agora, saber qual botão apertar, esta é a inteligência do processo. ¿Sí? E esses são poucos que sabem, ¿sí? E esses poucos que são as pessoas valorizadas no mercado, normalmente, ¿sí? Bueno, então, déjame compartilhar com vocês rapidamente, ¿sí? Uma única plantilha só. Quem é esta companhia? Eu trabalho para esta divisão, esta Hexagon, então é um grupo internacional e tem uma divisão aeroespacial. Por quê? Porque muitas companhias interligadas ao segmento aeroespacial tem produtos, tem softwares, tem hardware e não tem integração. Então, criamos esta divisão em 2013 para agregar tudo isso, para criar uma solução para o cliente. Normalmente, qualquer projeto que se tenha, vou prover muitos exemplos orientados à municipalidade, porque, assim, particularmente, me gusta muito mais de trabalhar com eles. É um desafio muito grande. É intenso. Por quê? Porque tem uma coisa que chamamos de política e quase nada se pode concretizar com isto. Pero é um desafio sempre insistir com isto e investir tempo com isto e prover algo para isto. Mas, de qualquer maneira, imagine que você tem que fazer esta integração, esta harmonização. Então, criamos esta divisão exatamente para criar aplicações novas e para desenvolver coisas antigas e melhorar, ¿sí? As tecnologias se cambiam o tempo todo. Em passado não,
Em passado tinha um rango de 5, 7 anos que se esperava para cambiar. Hoje não. Hoje de um ano para outro se cambiou. Então tem uma coisa que chamamos de roadmap. Sim? O roadmap do produto. Ok. O que vai ser daqui 2 anos? Perfeito. Isso tem passado 5 anos atrás se permitia ser. Hoje não mais. Sim? Nós temos roadmap porque nós sabemos o que vai ocorrer no próximo ano. Isso por quê? Porque as coisas básicas se cambiam. Os bancos de dados, os sistemas operacionais, tudo isso se cambia. Sim? Então, com isto, hace com que tenhamos que cambiar o tempo todo. Os sensores, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar neste segmento espacial, sim? Existiam 2 sensores. Um chamado Landsat, 30 metros de resolução espacial, e outro chamado Spot, 10, 15 metros, não me recordo. Sim? Era isto que se tinha. E as fotografias aéreas, que era caríssimo fazer um vuelo, sim? Continua sendo caro, pero muito mais acessível hoje. Sim? Mas tinha isto. Então, se tinha que criar uma aplicação para ser uma série de filtros, para ser trabalhos, manejos para teledetecção sobre esses 2 sensores. Hoje temos uma infinidade deles, sim? Temos alguns que são gratuitos, outros não, são comerciais. Na mesma plataforma que tinha anos atrás, 20 anos atrás, que tinha um algoritmo específico para manejar uma imagem Landsat, Spot, não é o mesmo para manejar uma imagem Sentinel, não é o mesmo para manejar uma imagem WorldView, GeoEye e outros que tem, sim? Então isso tem que cambiar também. A forma, os processos, os procedimentos, os fluxos de trabalho são os mesmos, pero os algoritmos, esses são diferentes, sim? Detalhe, falando um pouco de sensores satelitais, estou falando solamente de los geoestacionários, sim? Mas hoje tem uma infinidade de outros provedores de microsatélites, ou seja, que são satélites que você pode posicionar na altitude muito mais baixa, sim? Que pode posicionar monitoreando áreas menores, obviamente, pero com uma frequência muito maior. Sim? Bueno, em se tratando disso, tem um conceito que é muito utilizado hoje em teledetecção, obviamente que é o que mais se habla em teledetecção, que é exatamente o uso desses sensores para a detecção de câmbios. Sim? Este é extremamente importante. Como temos uma infinidade de sensores satelitais, diferentes tipos, tem todo um processo para fazer esta detecção de câmbios. É um dos exemplos que vou apresentar para vocês. Sim? Bueno, as plataformas. Então, estamos falando de 2 tipos de plataformas. Uma plataforma tradicional, sim? La qual vocês têm alguns dos produtos, sim? Que é uma plataforma que tem produtos instalados nas máquinas, em los servidores, em móveis, que seja. Sim? Então, é uma coisa mais antiga, é um tipo de licenciamento específico, ou seja, é um tipo de plataforma que tuvo seu ciclo de vida. Sim? O que é isto, tuvo seu ciclo de vida? É que passa que existe uma coisa em la engenharia de software. Não se preocupe. Existe uma coisa em engenharia de software que tem imagine um gráfico acá, sim? Este gráfico tem um produto. Se cria um produto, aí tem um crescimento desse produto, aí tem o ápice do produto e existe um momento de queda desse produto. ¿Sí? Essa é uma matriz que chamamos de SWOT. ¿Sí? Bueno, o que passa com isto? Enquanto se cria o produto, tem o crescimento, novas funcionalidades, o ápice de tudo e depois começa a barrar isto. ¿Sí? Este portfólio tradicional está neste momento, está barrando. ¿Sí? Então, o que passa com isto? Quando barrar, chegar ao final, sim? Não vai ter mais, não vai ter mais não vai ter mais esta característica, sim? Então, é algo assim. Sim? Está, onde estamos? Estamos acá, mais ou menos, sim? Bueno, o que passa que este é o tempo, sim? O que passa que há 3 anos atrás começamos a ser uma nova inversão. ¿Sí? Basada em quê? Baseada em estudos de mercado, o uso dos usuários, em consultorias externas, não importa, ¿sí? E começamos a construir uma nova plataforma, ¿sí? Para quê? Para que pueda assumir este portfólio tradicional.
E esta plataforma é toda basada em nube. Sim? Por que nube? Exatamente para evitar um problema que tem acá, que tem em qualquer outra corporação. O uso de equipamentos sofisticados. Sim? Quando se adquire uma tecnologia, não se pode somente pensar em software que está adquirido. Tem que pensar também em la característica de hardware que vai utilizar. Todavia, eu tenho centenas de clientes no mundo todo que fazem a renovação, têm contratos de mantenimento e têm a licença atualizada todos os anos, mas não fazem uso da última versão. Por que não? Não, porque a última versão exige um hardware específico que eu não tenho. Que passa com isto? Então, esta é uma inversão burra, perdão, sim, a palavra é burra, porque que passa? Se quer ser uso para um propósito, tem que pensar amplo, tem que pensar que tem que ter hardware, uma infraestrutura para manter, e o software, sim, obviamente. Então, se a ideia é exatamente isto, fazer com que as pessoas que hoje hacemos isto, indiretamente ou não, hacemos isto. Quando temos o uso do Google Drive, por exemplo, de Dropbox, por exemplo, estamos fazendo isso. Estamos pondo arquivos personais, os próprios correios que temos, sim, está na nuvem. Sim. Qual a segurança? Nenhuma. Como também não temos acá nenhuma. Não existe isso. Não, acá tem uma caja blindada, nenhuma pessoa... Impossível. Qualquer pessoa, se tem algo aqui que seja de interesse público, que alguma pessoa queira, vai conseguir sacar acá. É sempre isto, sim? Bueno, então o que passa é que começamos todo o desenvolvimento disto. Pero desenvolver coisas novas leva-se tempo, sim? Então começamos há 3 anos a cambiar toda a expertise, toda a experiência que tivemos em desenvolver isto para cá. Ou seja, todos os algoritmos que criamos em passado, somente migramos para um ambiente nuvem, para que você possa consultar, criar aplicações e fazer uso. Este é um objetivo. O outro, eu sei a palavra. O outro é o seguinte, uma pessoa ligava para mim e dizia, Volman, eu quero fazer um mapa de pendientes. Sim? Tem que ter este paquete, são muitos softwares, hacía muitas coisas, 1000 coisas, mas ele só queria ser um mapa de pendientes, solamente isto, sim? Não, mas tem que ter todo. Ok, então se paga todo, se paga um custo alto para ser um mapa de pendientes, sim? Qual é a ideia acá? A ideia é que eu possa ser, quer um mapa de pendiente? Ok, amanhã está listo, vou criar um aplicativo com o algoritmo que temos acá, e amanhã está disponível para você na página web para que você possa pôr o insumo. Qual é o insumo de mapa dependente? Curvas de nível, pontos cotados, mapas de digital de elevação, sim? São insumos básicos, sim? Ponga esses mapas em la nube, sim? Este conceito de nube eu vou explicar um pouco mais adiante. Sobre esses mapas para a nube, aperta um botão, há um processamento e tem o mapa dependente. Listo. Se paga pelo quê? Pelo uso disto e tem o resultado. Sim? É um preço, assim, disse que não sou comercial, mas era uma coisa mais justa. Ou seja, se paga exatamente pelo uso efetivo e não se paga por todo. Mas quero ter todo. Ok, eu também quero ter uma Ferrari, mas não tenho carreteira para andar com ele em Brasília. Ok. Bueno, então esta é uma ideia, sim? Uma ideia que está cada vez mais consolidada, há 3 anos. Existem muitas funcionalidades, hoje não todas, mas muitas funcionalidades estão caminhando para cá e os órgãos governamentais começam a romper seus paradigmas, porque existe um paradigma muito forte. Está na nuvem, meu dado é muito sensível, eu não posso pôr. Não, calma. Quem cuida do seu dinheiro? Você põe o seu dinheiro embaixo da cama? Sim? Não, é o banco. Sim? Confia que existe. Alguma pessoa está cuidando disso para você. Igual. Sim? É o mesmo conceito. Bueno, então, se pensando um pouco neste conceito tradicional, tem 3 partes: processamento de dados, gestão e distribuição e visualização dos dados. ¿Sí? Para mim, dos 3 componentes, o principal está acá, na coluna vertebral, ¿sí? Onde se tem dados. Hoje é difícil. Quando eu comecei, não tinha dados digitais. Os dados sempre foram analógicos. ¿Sí? Então, eu tinha que ter ferramentas para construir, para converter os dados analógicos para digitais. ¿Sí? Hoje se tem uma infinidade de dados
digitais, sim? Se tem equipos sofisticados para coletar um volume muito grande de dados. Então, para mim, dentro deste conceito tecnológico, o principal, eu investo da seguinte maneira: primeiro tenho que organizar o que tenho em la casa e depois ter outras aplicações para criar, para distribuir, sim? Então, para mim, esta parte de gestão é mais importante. Obviamente, vocês hoje tem alguns paquetes orientados à parte de processamento, sim? Principalmente a parte de teledetecção e GIS, ok? São paquetes mais simples, pero tem também seu valor e muito grande, principalmente para provar e para implementar os conceitos que são passados dentro da universidade. Isso é mais importante de tudo, sim? Eu vejo a tecnologia, neste caso, como um instrumento para que vocês possam somente comprovar se a teoria está correta ou validar a teoria ou não, sim? Bueno, e a nube é um pouco diferente, sim? Ou seja, existem os componentes que está totalmente gerenciado na nube externa, arriba. Por quê? Eu sou responsável por a infraestrutura. Então, tenho uma infraestrutura e você vai ter apenas uma conexão com a internet, um browser e vai fazer tudo através dele. Tudo. Por exemplo, Volma, eu tenho 12 imagens satelitais Sentinel. Sim? Uma de 2016, outra de 2018, 2017, da mesma área. Ok? Eu quero fazer uma detecção de câmbios. Ok. Vou utilizar o processo, vou fazer o upload das imagens. Elas vão ficar em um Geospatial Dropbox, ou seja, é um Dropbox, pero para dados geoespaciais. Sim? Você vai apertar um algoritmo e vai executar o processamento na nuvem, não mais local, sem nada cá, sim? E vai ter o resultado como a detecção de câmbios entre as imagens. É isto, mais ou menos a ideia. Pero 85% de meus clientes são clientes governamentais e esses clientes, muitos deles não têm esta visão de pôr seus próprios dados na nuvem. Ok? Então, o que fizemos? Criamos isto na nuvem local. Barramos toda essa plataforma que estava na nuvem para uma nuvem que tenha cá. Pero este cliente tem um ônus. Qual o ônus? Tem que criar uma infraestrutura de hardware, de rede, para poder suportar isso. Senão, não vai ter algo bom. ¿Sí? Mas o conceito de valor se cambia também. Ou seja, tem tudo, pero só paga pelo que usa. Como assim? São conceitos diferentes. No passado, na tradicional, você pagava por uma licença sua, perpétua, faça o que quiser com ela. ¿Sí? Agora não, se paga por uso, uma subscrição. Este abaixo, por exemplo, que hace, é como um celular pré-pago, ¿sí? Que se vai acrescentando os créditos, ¿sí? É isto. Então, se tem muitas pessoas utilizando, vai se pagar mais, ¿sí? Se tem poucas pessoas, se paga menos e assim vai. ¿Sí? Esta é um pouco da ideia. Bueno, hablando um pouco da plataforma de teledetecção, ¿sí? Então, sim, é uma plataforma, como disse, muito antiga, mas também muito robusta. É uma plataforma que, para quem maneja com hardware assim, tem que ter um hardware sofisticado, com 64 bits. Essa é uma plataforma para isto. Por quê? Porque há processamentos largos, processamentos robustos, sim? Mas é uma solução que trabalha com todas as características de imagens multiespectrais, hiperespectrais, dados do terreno, nuvem de pontos. Nuvem de pontos é algo que, algum tempo atrás, impensável. Hoje não. Hoje se tem uma série de equipos como UAVs, drones, sim, que fazem coleta de dados, sim, o tempo todo. E são coletas de dados muito grandes. E tem que fazer um processamento disto. E este processamento vai generar muitos outros dados, principalmente em nuvem de pontos, sim. Aí tem que processar. Tenho alguns exemplos aqui para apresentar. A parte de criação de fluxos de trabalho, visualização em tempo real, enfim. Este é um tipo de plataforma que vocês têm e podem explorar um pouco das funcionalidades. Licenciamento. Aí tem uma versão mais básica, uma intermédia, uma avançada, depende muito de cada demanda. Sim?
Então, se quer ser um processamento de imagens de radar, detecção de câmbios de radar, aí tem que ter uma aplicação mais robusta, mais profissional. Não, eu hago mosaicos, uma consulta mais, de um referenciamento, uma extração de dados, uma aplicação de uma classificação não supervisionada. Pode usar uma versão mais básica. Quer ser um pouco de cada coisa, aí uma intermediária. Óbvio que existe uma tendência de que, mesmo que estamos cambiando de plataforma, a plataforma tradicional continuamos fazendo inversão, pero em menor quantidade, sim? Porque temos muitos de 80% de nosso faturamento hoje está associado a este tipo de plataforma, e não a isto, sim? Óbvio, este é uma base consolidada de mais de 40 anos, sim? Então, o que passa é que tem inversões. Então, obviamente que vai se criando novos paquetes, novas aplicações muito pontuais para ser coisas mais específicas que o mercado aeroespacial exige. Okay? Na parte de fotogrametria, vocês não trabalham, não manejam acá, pero só para que vocês possam entender, existem alguns provedores de tecnologia de plataformas de fotogrametria em mercado, sim? E nós somos donos de dois, sim? Os principais provedores são Zeiss, de Carl Zeiss, né, que conhece as lentes de Carl Zeiss, o outro Leica, aí tem outros terceiros acá. Sim? Esses dois acá fazem parte de nossa companhia, ou seja, nós manejamos os dois. Sim? Por que não hicimos uma fusão? Porque não é interessante para o mercado. Tem mercado que, por exemplo, de Chile, prefere trabalhar mais com isto do que com isto. Equador prefere trabalhar mais com isso do que com isto. Brasil, mais com isto do que nisso. Colômbia, mais com isso do que nisso. Então, Europa prefere trabalhar com isso do que isto. Então, manejamos os dois separadamente com a mesma proposta, ou seja, estou tendo resultado final do processo fotogramétrico, pero com processos diferentes, características diferentes, ¿sí? Mas manejamos isto também. Bueno, pensando em funcionalidade de uma plataforma de teledetecção, ¿sí? Funcionalidade como reprojeção, equalização, fusão, mosaico, correções atmosféricas, extremamente importante, principalmente com esta infinidade de sensores que temos, detecção de câmbios, correção geométrica, ortorretificação, enfim, tem uma infinidade. A parte de modelos e região de superfícies, sim? Então, aí tem parte de análise de radar, classificação de terrenos, geração de curvas de nível, superfícies em generais, nuvem de pontos. Este é um caso muito importante porque as pessoas têm uma visão de que, tem uma nuvem de pontos para quê? Só para ver em 3D. Não. Para hacer análises, cálculos de volumes, cálculo de altitude, análises precisas, sim? E este é um tipo de insumo que é processado constantemente hoje, não através de equipos de lidar que fazem a coleta disto. Isto também é um coletor de dados, mas hoje através de los UAVs e de los drones. Eu digo diferencio porque tem diferenças técnicas mesmo, sim? É uma broma, sim? Mas eu sempre, perdona-me se tem alguma pessoa que discorde, sim? Cada um tem uma opinião. O AV é um equipo totalmente profissional. Drone é que meu filho tem em casa, que fica batendo em todas as paredes, quebrando todo que tem, sim? Drone é um brinquedo, sim? Pero, independentemente, sim? Óbvio que tem características técnicas que diferenciam os dois, sim? Mas, independentemente do equipo, se é um AV, se é um AS, se é um drone, independentemente do tipo, da característica do equipo, os dados são dados fotogramétricos, são dados que devem ser tratados e processados através de processos fotogramétricos. Que processos que temos? Temos processos, o principal, as orientações interior, exterior, sim? Não sei se vocês têm disciplina de fotogrametria, perdona-me, estou falando algo que vocês conhecem, sim? Mas orientação interior, exterior, aerotriangulação, sim? Inserção de pontos de controle de campo, sim? Tem tudo isto, tem que ter. Não a ser como muitos estão fazendo, muitos, não é uma companhia, são muitos exemplos por toda a América do Sul, sim, que eu percorro e vejo,
que estão utilizando, por exemplo, uma tecnologia como Adobe. Conhecem Adobe? Adobe Photoshop? Sim? Estão utilizando Adobe Photoshop, coletando as imagens, fazendo uma mescla, fazendo uma coleta com RPS como esse aqui, que não é um RPS, sim, mas está se coletando com RPS e fazendo um georreferenciamento e vendendo isto como mosaicos semi-controlados. Perdão, de semi não tem nem nada. Sim? E esse é um perigo. Por quê? Porque as pessoas pagam porque o preço é muito mais baixo. Ah, mira, tenho um mosaico semi-controlado. É o primeiro projeto que vai pegar, vai ser sobreestitado, vai ter um problema grave. Sim? Então, este é perigoso. Isso tem ocorrido muito. Sim? Então, o que estamos falando? Estamos falando de ferramentas específicas para ser isto. Ah, normalmente os drones vêm com seu próprio sistema para ser isso. Ok. Se é um sistema orientado para ser fotogrametria, ok, está listo. Não necessita ser com o que eu tenho, pero tem que usar isto como técnica, senão vai ter uma basura e isto vai generar outros problemas, sim? Mas utilizar esta nuvem de pontos, processar, estamos falando de milhões de pontos, sim? Um levantamento simples que vou mostrar de uma área de arcilha, que foi coletada para ser um monitoreio de extração de arcilha, tem 20 milhões de pontos. Mira, é algo assim, como manejar isto? Esse tipo de tecnologia que permite fazer esse gerenciamento. E um ponto muito importante, ou seja, as tecnologias sempre foram, a grande maioria sempre foram tratadas, ou se falava muito de, isto é na caixa negra, está cerrado, sim? Então, isto cambiamos há algum tempo atrás, cambiamos para um modelo um pouco mais aberto, sim? Onde tem cada caixa desta, tem um algoritmo que você pode criar ou usar um que já existe. E esse algoritmo vai criando um fluxo de trabalho para ser um processamento, sim? Então, você vai criando, vai configurando, ou seja, não é um algoritmo listo para uso, é um algoritmo que você pode interagir com ele, cambiar parâmetros para melhorar cada vez mais. Este é um tipo de plataforma, quando falamos de teledetecção, independentemente se eu estou apresentando ou qualquer outra, é um tipo de plataforma que tem que ter um conhecimento técnico muito específico. Por quê? Porque os resultados são diversos. Se pongo na imagem para processar e aperto o botão para executar um processo, um filtro, tem um resultado. Ok. Quem vai avaliar se esse resultado é o que está esperado, sim? Esse é um problema. Então, tem que conhecer muito bem todo o processo, todo o fluxo. Por isso que digo que a teoria é muito importante para validar, para balizar exatamente este momento, para garantizar que o resultado final corresponde ao que se espera, sim? Porque, se não apertar o botão, qualquer um aperta e vai ter. Sim? Mas isto é bueno porque permite este câmbio interessante. Particularmente, minha tecnologia, como bem vimos cambiando e vimos acrescentando algumas coisas acá, nessa plataforma, algumas coisas mais avançadas. Por exemplo, em passado, se ponia para processar uma imagem satelital, fazer uma detecção de índice vegetativo, sim? Tinha lá 2 horas de processamento. Chegava ao final, tem o resultado. Não é isto. Volve. Aí, põe para processar novamente, mais 2 horas. Não é isto. Volve. Isso é normal. Isso ocorre o tempo todo, sim? O que criamos? Mira, vamos criar um preview. Ou seja, antes de fazer todo o processamento, vou ter um preview general. Obviamente que não com todos os detalhes, mas um preview general para que a pessoa possa, perfeito, é isto. Ou não, vou cambiar um parâmetro no algoritmo acá, vamos ver. Ok, é isto que eu quero. Executa. Aí se tem. Sim, isso para garantizar rendimento. É isto que buscamos, hacemos a busca o tempo todo, sim? O mercado exige isto, sim? Tem tempo curto, ou seja, as coisas sempre são para ayer, nunca para amanhã, não, para ayer, sempre assim. Isso tentamos fazer com que as tecnologias sejam cada vez mais inteligentes nesse sentido. Já ouviram falar sobre, eu não sou nenhum experto, estou aprendendo também, a parte de machine learning, que é algo que todo o mercado tem dito, é algo que você pode ensinar a máquina a ser coisas que jamais se pensava ser, sim? Isto é uma novidade para a versão que vem em janeiro, sim? Uma série de passos para que você possa
ensinar a máquina, o sistema a fazer coisas automatizadas, de uma maneira muito mais... Ou seja, para quem tem a expertise que vocês têm dentro da universidade, com conceitos, com ideias, transformar isto numa aplicação como esta para pôr dentro de um equipo como este de Machine Learning, por exemplo, seria fantástico. Bueno, processos, sim? Tem muitos. Que isto passa? Uma coisa é ser processamento com uma máquina, com produto instalado, isso máquina, isto vai levar um tempo. Outra coisa é ser pela web, sim? Disponer isto como um serviço para todos. Me gostaria de pôr um serviço para que as pessoas... este é simples, sim? Não tem a ver com teledetecção, tem a ver com mais diz. Suponga, vou criar uma aplicação na web e vou pôr para que a pessoa possa pôr um arquivo, ASCII, TXT, sei o que for, um Excel, com direções, e vou devolver para ele as coordenadas. Isso é uma aplicação, sim? Pongo a direção, o sistema faz a recodificação e devolve as coordenadas. É algo desse tipo. Eu pongo a imagem, faz um processamento e devolve o resultado através da web. Uau, processamento. Estou acabando aqui e vamos para a prática, sim? A parte de processamento, isso é algo que nós temos diferente, sim, com qualquer competência. Eu participo de diversos que chamamos de benchmarks, que são pruebas e contrapruebas, sim? E isto que nós temos de melhor. Por quê? Porque somos proprietários de um standard de compactação de imagens chamado ECPWU, sim? Este é um formato de compressão de imagens muito antigo, que nós não criamos, mas compramos, então somos donos. Sim? Na verdade, quem criou isso foi uma companhia no passado chamada AirMapper. É uma companhia que tinha o software de mesmo nome, AirMapper, e que a Herdas lhe gostou muito e comprou esta companhia, passou a ser dona disto, e que a Hexagon comprou Herdas e passou a ser dono disto. Sim? Obviamente que durante esse processo, isto foi melhorando. O que passa com isto? Quando falamos de volume de dados, estamos falando de espaço para armazenamento disto. Sim? E isso tem um custo alto, muito alto. Principalmente hoje, que o volume de dados cresce de uma maneira exponencial. O tempo todo tem. Sim? Por exemplo, uma imagem que tem, se hace um processamento, se generou 2. Se hace um outro processamento, generou 3. E assim vai. Isso vai se crescendo. Imagine. É o dia a dia que está ligando muitas imagens. Sim? Então se trabalhar com compactação é extremamente importante, principalmente no mercado normal, no mercado nacional, general. Sim? Bueno, Borma, tenho outros compactadores no mercado? Sim, existem outros. Sim, eu sei. A minha principal competência se chama SID, de Mr. SID. Sim? Pero eles não fazem o que eu hago. Sim? O que eu faço? Mira, 1 GB. Se eu compactar com Mr. SID, passa a ter 400 GB. 1 TB passa a ter 400. Se pode manejar os parâmetros e conseguir um pouco mais ou um pouco menos. Sim? Não importa. Sim? Bueno, toda vez que vou processar esta imagem, desse formato, o que vai acontecer? Eu tenho a necessidade de descompactar para compactar. Ou seja, eu tenho uma compactação que não é verdadeira, porque toda vez que necessito processar esta imagem, vou ter que ter 1 TB de espaço em disco. Sim? Isso é insano. É diferente disto. Eu compacto de 1 TB para 400 GB, ou até mesmo menos, sim? E posso borrar este formato original e vou manejar 400 GB. Sendo processado, não tenho sempre 400 GB. Este espaço que eu vou ter. Sim? Então, isso é um diferencial. Bueno, quando falamos de... Isto me gusta muito porque é a parte de GIS, porque estamos falando de edição, auditoria, validação de dados, sim? Que é uma de uma plataforma que vocês têm para fazer consultas, análises, e também a parte de edição, auditoria e validação de dados. Sim? Estas aplicações são importantíssimas. Sim? Hoje eu tenho uma preocupação muito grande, porque todos os dados que existem hoje, de alguma forma foram criados, foram armazenados em uma base de dados espacial, que pode ser um Oracle espacial, um SQL espacial, um PostGIS espacial, ou seja,
pero os dados são inseridos nessas bases de dados sem nenhum critério, sem nenhum processo de validação e auditoria. O que passa com isto? O que passa que eu tenho uma aplicação web que vou acessar esse dado e vou fazer uma consulta e não consigo ter o resultado que esperado. Por que não? Porque a aplicação não serve, a aplicação não funciona. Não. 80% dos problemas está associado a dados. As pessoas criam os dados, inserem em uma base de dados e, mira, está listo. Não. Basura genera basura, sempre assim. Não tem como fazer algum milagre, algo assim. Não tem magia, assim. Então, isso é preocupante. Isso tem ocorrido o tempo todo. Então, fazer uma boa auditoria de dados, uma validação, isso é extremamente importante dentro do processo. Sim? E a plataforma é simples. Hace a inserção dos dados, cria-se de regras de negócios. Que tipos de regras de negócios? Para validação de geometria, para validação de atributos e genera os informes. Solamente fazendo um paralelo, uma comparação, um exemplo prático. Sim? Uma municipalidade, novamente, sim? Hace um vuelo novo, sim? Para cadastro. Sim? Ok, hace um vuelo, restituição, trabalho de campo, etc. Sim? Mira, vou entregar isto para uma companhia, hace isto. Entrego isto para a pessoa que hizo a requisição. Perfeito. Como que vou validar se isso está correto ou não? Não sei, muitos dados, vou pagar. Não, como se paga? Não sabe se está correto ou não? Não, está lindo. Mira esta impressão que tem acá, este ploteio que tem. Não importa. É um tipo de dado que serve para algo, serve para análise. Este é um exemplo prático de um caso que não foi de sucesso. Por exemplo, a Municipalidade de São Paulo, há 5 anos atrás, adquiriu um vuelo, milhões de dólares, em torno de 10 milhões de dólares, para ser a parte de vuelo, restituição, trabalho de campo, etc, etc. A companhia entrega os dados. Mira, não sei validar. Como vou validar isto? Vamos contratar uma companhia terceira. Contrata a companhia terceira, mira, listo. Ok. Os dados foram aprovados, todo pago, e vão para o arquivo. Como por arquivo? Por uma questão política, não posso compartilhar isso com nenhum departamento. Se passa 2 anos, até um gestor dizer, mira, temos os dados mapeados da cidade toda e nenhuma pessoa não conhece? Não, saca do arquivo e vamos pôr isso para todos. Ok. O primeiro sistema que criaram para usar os dados, nenhum resultado positivo. Todos incorretos, porque os dados não tinham a qualidade que necessitava, que foi descrita na operação. Mira, que passa? Llama a companhia. Mira, eu tenho um certificado dizendo que foi aprovado. Estou listo. É isto que passa. Dia a dia se ocorre isto. Sim? Então, este é um problema grave. Sim? Então, se tem que ter cuidado de criar isto, e para isso, essas tecnologias existem, para fazer uma auditoria, verificação se os atributos estão cadastrados, se não estão cadastrados como deveria, registrados, se as geometrias estão, geração de reportes mais específicos, verificação de geometria, se as geometrias têm topologia, se não tem topologia, se tem errores, se não tem, isso tudo tem que executar. E detalhe importante, obviamente que estou falando de um processo de auditoria. Quando eu estou criando os dados através desta plataforma, eu não necessito fazer esses passos. A plataforma vai fazendo uma autocorreção, ou seja, vai fazendo com que o usuário não permita que o usuário não cometa erros. Imagine esta digitalização, estou digitalizando acá. Aí eu vou fazer isso acá, exagerado, sim? Mira. A partir do momento que eu hice isto, a plataforma, mira, não pode continuar. Não pode continuar. Por quê? Porque isso é na área e você está cometendo um erro acá. Sim? Está vendo uma torção? Isso não existe. Sim? Tem que volver e continuar. Aí volve e continua. Sim? Então, a plataforma vai controlando isto, vai evitando com que o operador não cometa erros grosseiros como este, para evitando problemas futuros. Sim? E assim vai. Tem uma série de validação de conectividade, importantíssima. Eu tenho uma divisa do distrito e tem esta divisa de distrito, é uma hidrografia. Aí a hidrografia vem assim, algo assim.
mira, o que passa com isto? Está totalmente errado. Não, tem que haver uma coincidência entre as geometrias perfeita. E aí se pode fazer isso automaticamente também. A plataforma permite fazer isto. Enfim, linhas generais é isto. Perdão se eu foquei um pouco nas plantilhas. Vamos para a parte prática. Bueno, vou começar com uma coisa que talvez vocês venham a utilizam o tempo todo, sim? Primeiro com a parte de teledetecção, sim? Então, tenho diversos exemplos acá com a parte de teledetecção. Um dos exemplos que para mim hoje está sendo cada vez mais utilizado é a parte de detecção de câmbios, sim? Como fazer uma detecção de câmbios? Automatizada ou semi-automatizada, não importa, sim? Isso pode escolher, ¿sí? Ter um controle melhor ou não, executa para todos, sim? Pero uma detecção de câmbios normal para qualquer tecnologia que queira falar, ela solamente é possível ser de uma maneira mais correta possível se os sensores são iguais. Ou seja, estou comparando uma ortofoto com uma ortofoto, um Landsat com Landsat, um spot com um spot, sentinela com sentinela, e assim vai. Sim? Pero, para ser uma detecção de câmbios contínua, ou seja, um monitoreio contínuo, tem que contratar isto, pedir para o provedor para prover imagens periódicas. E para pedir imagens periódicas, o que passa com isto? Tem que pagar, porque não é assim. E os satélites fazem as revisitas que falamos, alguns 10 dias, outros 26 dias, um mês, depende. E às vezes não passa exatamente na área, pegam na parte da área. Isso, sim? Então, se para ser um monitoreio contínuo, uma detecção de câmbios contínua, não é fácil. É possível, mas tem que ser uma inversão grande para conseguir algo de qualidade, sim? O que passa é que as plataformas, principalmente de nós, foram cambiando um pouco, sim? E também não só nós, mas as técnicas, as metodologias descritas, estudadas na universidade, criadas na universidade, também tem criado situações, algoritmos e procedimentos, fluxos de trabalhos que permitem com que podamos hoje, com o suporte da tecnologia, criar um modelo de monitoreio, de detecção de câmbios, pero utilizando sensores diferentes. Sim? Sim, é possível. Ou utilizar um Sentinel com Rapid Eye, um Sentinel com Landsat, pero tem que tomar alguns cuidados, sim? Isso não é assim, não, vou pôr e vou executar, não. Por quê? Porque são características diferentes, sim? Quando estamos falando de los sensores satelitais, sim? Tem uma palavra clave, tem um objeto principal do processo, que é exatamente o espectro eletromagnético, sim? Eu não sou nenhum especialista nisso, pero estudei um pouco disso, sim? Então imagine acá, esse é lá, os comprimentos de onda, sim? Que temos. Vamos pensar assim, algo assim, infrarrojo, etc., bem de 400, alguma coisa, 3.000, alguma coisa, não sei, sim? Vamos pensar assim. O que passa? Então imagine acá, Landsat, Sentinel e outros que possam ter acá, Worldview, por exemplo, sim? Algo assim. Então, o que passa? Landsat 8, tenho Sentinel 2, tem 12 bandas, sim? Ok, só que uma banda Sentinel pode estar, a banda 2, por exemplo, pode estar acá, esta banda 2 de Landsat pode estar acá, esta banda de Worldview pode estar acá, estou exagerando, sim? A figura não tem nenhum fundamento, mas assim, é um exemplo do que pode ocorrer, sim? Ou seja, está em uma farra, está em um rango de espectro diferente, sim? Então, como que eu vou fazer uma detecção de câmbio de Landsat com isto? Porque eu vou comparar essas duas bandas se estão em rangos diferentes da farra, do rango do espectro, sim? Isso é complexo, mas tem hoje dispositivos para ajustar esta resolução espectral uma em função de outro, ou seja, fazer com que a banda 2 ela esteja mais cerca de cá, tem como fazer isso, tem procedimentos para fazer isso, uma série de técnicas, e são técnicas
são testes, são comprovadas, sim, não é de minha cabeça, não, são técnicas definidas. E isto, a tecnologia pode ajudar a criar isto e prover exatamente este cenário, onde eu possa ter um monitoreio de uma área e neste monitoreio ter uma imagem hoje de Sentinel, amanhã Landsat, depois ter uma WorldView e depois volver para Landsat, e depois volver para Sentinel e assim vai. Sim? Então existem essas técnicas. Pero existem alguns procedimentos como este é um dos, que podem ser hechos, sim? Mas para mim um dos principais é exatamente fazer uma autocorrelação entre as imagens. O que significa isto? Uma autocorrelação entre as imagens não é um georreferenciamento, não. Estamos falando de coisas diferentes, sim? Estamos falando de uma autocorrelação de pixel a pixel, correlacionando todos os pixels que tem na imagem para com outra. Isto vai. O georreferenciamento há um processo que chamamos de stretch, que é um ajustamento forçado e... ok, temos a imagem, sim? Não é isto. Estamos falando de um processo mais científico e mais geométrico mesmo, sim? Para garantizar o quê? Que as imagens estejam perfeitas, que o pixel que eu esteja vendo na imagem esteja exatamente sobre o pixel da outra imagem, sim? Porque para garantizar esta detecção de câmbios. Então, eu vou mostrar um exemplo que tenho aqui. Então, imagine a situação. Tenho aqui em minha plataforma, não vou pôr para processar, porque alguns processos podem levar muito tempo, sim? Já tenho processado, vou só mostrar como se realiza o processo e o resultado final. Pero, deixa-me abrir aqui a plataforma. Esta é a plataforma que eu tenho, que tem uma infinidade de coisas, que pode ser importação de imagens, exportação de imagens, conversão para vetores, processamentos radiométricos, espaciais, espectrales, mosaicos, calibração de geometria das imagens, classificações supervisionadas, índices vegetativos, geofísicos, não supervisionadas, hiperespectrales, a detecção de câmbios baseada em objetos, sim? O que isto passa? Normalmente, quando se habla de detecção de câmbios, estamos falando de fazer uso da resolução espectral, sim? Que é exatamente a informação do comprimento de onda que chega e se registra em pixel, sim? Bueno, pero existe uma outra variável que pode ser inserida dentro deste contexto, que é a variável que, perdão, em português chamamos de alvo, sim? Que é um foco, mas creio que em espanhol, não sei se é objeto, se é algo assim. Então imagine isto, vocês vão compreender o que estou dizendo. Uma plantação de naranja, sim? Quando estou mirando na imagem satelital, imagine que esta é uma hacienda de naranja e acá tem as árvores, sim? E a árvore de naranja e tem sempre um espaciamento muito irregular, sim? Tem uma forma as árvores, sim? Então eu consigo identificar isso. Isto não significa textura. Textura é diferente, sim? Textura está associada à resolução espectral. Isto é a forma do processo. Isto é uma plantação de naranja, ok? Então eu vou treinar o sistema para dizer, mira, eu quero vou fazer uma detecção de câmbios, mas vou manter o foco para evaluar, monitorear as plantações de naranja. E vou pôr isto como uma variável, junto com isto, sim? E vou ter uma classificação muito mais precisa, 80%, 90% que é real. Isto vale também uma edificação. Sempre uma edificação tem um standard, sim? Tem uma cobertura específica, sim? Estou mirando de arriba, sim? Isto é um standard, é a forma. Hicimos um trabalho para Peru, para identificação de coca, plantação de coca. As pessoas têm plantado muita coca e não sei desenhar a plantação de coca, sim? Mas é algo muito semelhante a outras plantas, por exemplo, como disse ayer, essa plantilha, não esqueci o nome.
Ou seja, tem uma plantilha em Brasília específica que tem uma semelhança entre a plantação de coca. E a resolução espectral é muito semelhante nesse caso. Então, eu posso cruzar este tipo de resolução juntamente com esta forma e obter uma qualidade muito superior. ¿Sí? Perdona que algumas palavras me fugiram. Bueno, então eu vou executar esse processo. Bueno, então vamos ver. Tenho uma imagem Landsat 8 de uma faixa específica. Não sei que ano especificamente. Creio que seja 2012 ou 2014. ¿Sí? Esta é uma imagem Landsat. Não é uma cena completa, pero vou aproximar um pouco mais para que vocês possam ver. ¿Sí? Não se pode esperar muito dele porque uma resolução de 30 metros. ¿Sí? Então, se vou em uma área de edificação, mira, não estou vendo nada. ¿Sí? Pero essa é uma imagem Landsat. Vou pôr uma imagem de RapidEye. RapidEye, outro sensor conhecido, principalmente para ser monitoreio de meio ambiente, etc. ¿Sí? Está na mesma área, vou aproximar um pouco mais acá, essa RapidEye, para que podamos ver. ¿Sí? Não é tão melhor que Landsat, pero tem uma diferença. ¿Sí? Bueno, vamos ver a diferença. Primeiramente, estas duas imagens têm um desplazamento significativo. ¿Sí? Vou aproximar esta área acá. E vou pedir para identificar esse desplazamento. Mira. ¿Sí? Percebem a diferença que existe? Lá abaixo, Landsat, lá arriba, RapidEye. Ok? Bueno. Isto perfeito, Volma. Isto vou resolver com georreferenciamento, escolher qual está correta e vou ajustar. Ok. Pero isto não é suficiente para ser uma detecção de câmbios. Tem que ser uma configuração e garantizar a correlação entre os pixels. Ok? Bueno, o que vou fazer? Vou executar um procedimento acá, onde este procedimento, em la prática, pode levar muito tempo, porque depende muito das pessoas, a pessoa tem que evaluar, tem que pôr ponto a ponto. O que estou propondo é fazer algo mais automatizado. Óbvio que vai ter uma parte manual, pero muito menor do que normalmente se tem. O que vou fazer? A aplicação permite com que eu possa criar ou pedir para ele, mira, valide para mim toda a imagem e equalize todos os pontos que tem na imagem para com outra. Então, isso aqui está fazendo a imagem de Landsat, a imagem de RapidEye acá, ¿sí? Mira que tem uma quantidade de pontos em branco arriba, e acá tem 221 pontos. Ou seja, das duas imagens comparando uma com outra, se encontrou 221 pontos que estão correlacionados. Ou seja, para ser um georreferenciamento disso é impossível. Georreferenciar com 221 pontos? Não. Isso é algo que vai passar uma semana ponendo os pontos e generando os resultados, e não vai ter o resultado final. Enfim, com isto o sistema vai identificar e nós outros vamos evaluar se os erros que foram coletados, se estão dentro do que se espera ou não. Por exemplo, tenho acá os resíduos, então tenho os erros de 33 centímetros, vou pôr outros acá de 4,9 metros, e vou evaluando um por um. Aqueles que não me interessam, posso borrar eles ou posso ajustar manualmente. Vou vir acá, vou ajustar isto, em função deste acá, vou editar este ponto, vou pôr um pouco mais acá, vou ajustando isto. ¿Sí? É um processo natural que tem que ser feito. Bueno, uma vez executado isto, se executa o procedimento e vai ter o resultado final. ¿Sí? Não vou pôr para executar porque pode levar um tempo. Então, vou sacar a imagem Landsat, porque eu ajustei a Landsat em função da RapidEye. ¿Sí? E agora vou pôr a imagem ajustada. ¿Sí? E a imagem ajustada vai permitir com que podamos fazer exatamente uma visão disto. Ou seja, não é só um georreferenciamento, mas um ajuste de pixel a pixel, a coincidência dos pixels, ou seja, garantizando que o pixel
esteja exatamente... Borma, mas um vai ter uma resolução de 10 metros, o outro de 5 metros. Perfeito. Mas o objetivo é que este pixel esteja exatamente, não assim, desta forma cá, o médio ou assim, não. Vai estar exatamente acá. Por quê? No segundo passo, pode ser esse ajustamento dos pixels como um todo. Bueno, uma vez feito isto, todavia pode executar o procedimento de classificação ou detecção de câmbios. Então, por exemplo, tenho acá diversas aplicações, funções específicas, depende de cada caso. ¿Sí? A mais comum é esta que chamamos de image difference, zonal image difference, e assim vai. Tem que escolher qual é o melhor e fazer algumas provas. Como resultado, eu optei por ser diferente. Como são sensores diferentes, ¿sí? Tem uma resolução espectral diferente, incluso espacial diferente, eu optei por fazer uma técnica que existe, comprovada cientificamente, onde eu hago uma classificação não supervisionada das duas imagens, fazendo por 10 classes, aplicando um filtro, uma classificação que utilizo Isodata, que é um filtro específico para isto, de 10 classes para cada um, e depois fazer uma análise sobre essas classes que tem. E resultado extremamente, eu não liguei ao final, mas o resultado é extremamente impressionante com relação ao processo final. Então, deixa-me pôr acá o resultado final para que vocês possam ver. Ok? Sim, algo assim. Tudo que está em rojo, acá eu poderia ter feito um agrupamento, sim? Tudo que está em verde que se acrescentou de uma imagem para outra. Tudo que está em rojo se sacou de uma imagem para outra. Aí tem outras classes intermediárias, some decrease, some increase, poderia agrupar isso para ter. E poderia ser uma limpeza para remover alguns ruídos que tem, etc. Sim? Pero é um resultado aceitável e pode ser um outro processamento para melhorar solamente o resultado, mas resultado bom. Um outro exemplo, mira este muito orientado para municipalidade. Uma municipalidade gasta um projeto de fotogrametria para cadastro urbano de 10 milhões de dólares, algo assim. Perfeito, se paga por tudo isso. Sim? Em 2 anos, dependendo da área, está totalmente desatualizado. Aí que se faz o governo? Paga mais 10 milhões de dólares, ou um pouco mais, para ser isto. E assim vai. É um fluxo, é um ciclo. Sim? Bueno, o que passa com isto? Por que eu não posso executar solamente um vuelo? Ou seja, tenho o vuelo principal, como este, à esquerda, sim? E depois executo um segundo sobrevuelo na área e hago uma comparação entre as imagens para identificar solamente o que cambiou. Não para pagar para tudo, mas fazer um trabalho solamente aquilo que se cambiou efetivamente. Este é o caso, sim? Eu posso pôr acá a imagem 1 com todo o levantamento feito com 10 milhões de dólares. Posso pôr a imagem 2, que foi desses 10 milhões, solamente o vuelo vai gastar 1,5 milhão de dólares, sim? Sem restituição, não necessita restituição neste momento, sim? Com restituição vai passar a ter mais, vamos pensar acá, mais 4,4 milhões, a restituição, são 5 milhões e 4 milhões e meio, isto para trabalhos de campo, sim? Bueno, então o que vou fazer acá? Vou prover para a municipalidade solamente as áreas que realmente tiveram uma diferença, sim? Porque vou atuar diretamente sobre eles, não importa os demais. Aí eu posso utilizar ferramentas acá para fazer processamento e definir um percentual. O que é esse percentual? Esse percentual vai definir quanto se cambiou. Eu quero solamente interagir, cadastrar as propriedades que sofreram 70% de câmbio. Dos que tiverem menos que 70%, não me interessa. Ou eu posso pôr o valor que queira, sim? E neste caso, vou ter uma tabela como esta cá, sim? De todas as propriedades
e cada rango deste azul representa um percentual de diferença. E vou ter algo assim. 2007 em verde, 2008. Sim? Ou seja, este cambiou. Então tenho que interagir com esta parcela. Qual outra? Esta outra. 2007, 2008. Tenho que interagir com esta. A outra. Esta cá. Esta houve um câmbio, mira. Por quê? Porque não utilizei a forma. Porque houve um câmbio espectral. No momento de execução do processo, eu não defini a parte de sombreamento que haveria, a parte porque foram fotos sacadas em momentos diferentes. Então este considera. Mas este, 2007 e 2008, este, 2007 e 2008, sim? Estava no processo de criação e agora tem lá a casa lista. Como, perdão? Tem um barrio privado isso? Um barrio privado, um country? Sim. Então, se é assim, este é um processo, ou seja, vou gastar mais 10 milhões, não vou gastar 1,5 milhão e vou poner para ser uma avaliação como um todo. Sim? Bueno, outro, suponga isto, quero ser, este é um exemplo prático de uma companhia que tem usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas têm seus reservatórios, sim? E esta tem em torno de 15 reservatórios em Brasil. E que passa que eles têm existe uma agência nacional que faz todo o monitoreio, que solicita reportes, informes periódicos para eles, tanto na área ambiental, quanto na área de inversão, que tem eixo para coletar a energia, processar a energia como um todo. Sim? Eles têm uma preocupação e gastam muita plata para generar reportes ambientais. Existe um tipo de vegetação que se prolifera, não sei se é esta palavra, perdão, prolifera em los reservatórios, que se chama macrófitas aquáticas. Sim? Este é um tipo de vegetação aquática que é sensível à captura do espectro, a captura através de sensores satelitais. Sim? E este tipo de vegetação genera um problema gravíssimo, porque é uma vegetação que se pode ir na turbina e ter um problema muito grave, parar na turbina, e parar uma turbina pode comprometer a energia elétrica do país, algo assim. Então eles têm que fazer um monitoreio contínuo, porque serve como provas, porque fazem um reporte a cada 2 meses, às vezes, dependendo do monitoreio que tem que fazer a cada mês, e tem que pagar por uma revisita de imagens satelitais o tempo todo. Sim? Bueno, então, o que eles fizeram? Pediram, que solução você tem para mim? Eu tenho que generar esse reporte, ou melhor, tenho que pagar para generar esse reporte o tempo todo. Aí hicimos em conjunto com a universidade, um trabalho, uma consulta orientada para o uso de imagens satelitais Sentinel, que tem uma qualidade, não sei se estão utilizando acá, se é utilizar ou não, mas tem uma qualidade muito superior a outros sensores que tem, que são até mesmo pagos, principalmente para a área ambiental, para monitoreio, é extremamente importante, extremamente eficiente. E hicimos um trabalho com eles e definimos um processo, um fluxo de trabalho de monitoreio de reservatórios utilizando imagens satelitais Sentinel. Ou seja, qual é o objetivo? O objetivo é fazer um monitoreio, fazer uma extração de reservatório, fazer a aplicação de alguns filtros vegetativos, porque é uma vegetação sensível ao espectro, sim? E se calcula a evolução das macrófitas, como está, o volume, a quantidade de área, etc. Então, se eu tenho acá os resultados, só para que possa ter, mira, tem um monitoreio de 4 do mês 6, 5 do mês 4, 16 do mês 3, 24 do mês 6, vou pôr acá, arriba acá, só para que podamos, 24, não, vou deixar acá, 25 do mês 4 e assim vai. Bueno, a primeira coisa foi criar o modelo, sim? O modelo é isto. O que passa com isto acá?
acá tem exatamente a entrada do raster, ¿sí? Os procedimentos acá, o filtro de atributo, área de interesse, recorte, ok? Há todo um processamento de digital, de avaliação sobre a área de interesse, depois alguns filtros mais específicos, até a saída do produto final. Este fluxo de trabalho que estamos vendo acá foi criado por nós, juntamente com a universidade, para ser este monitoreio de los reservatórios utilizando imagens satelitais Landsat, Sentinel. Ok? Bueno, então todo empieza com isso. Detalhe, mira que esta plataforma tem todo isto. Como fazer isto? Mira, quero pôr este objeto, agora quero vincular com este, aí vou pôr acá, fazer um link acá, aí vou pôr agora este outro acá também, vou conectar a este ponto, acá, e assim vai. É simples assim. Óbvio que tem que conhecer o que hace cada objeto, quais são os parâmetros que tem que pôr. ¿Sí? Bueno, de qualquer maneira, esta é a área do reservatório. Pode processar todos os reservatórios ao mesmo tempo, ¿sí? Uma área significativa, ¿sí? O que este fluxo de trabalho faz? Vou pôr esta imagem de 16/3, ¿sí? Que é o primeiro dia. O sistema faz na extração da imagem satelital somente do reservatório. Por quê? Quando se quer fazer uma análise, uma consulta mais específica, é importante que tenha detalhado identificado exatamente esta área que interessa. Se pôr toda a imagem, pode generar uma série de erros que vai impactar o resultado final. Então, se hace uma extração da área que interessa consultar. Isso é muito mais eficiente, ¿sí? Então, se extraiu a área de reservatório. Aplicando os índices vegetativos espaciais que temos acá, muitos deles, ¿sí? Então, se para cada tipo de imagem, então, por exemplo, vou usar índices, mira. Quando eu clico em índice acá, ele vai identificar para mim qual é o sensor, mira, automaticamente identificou o sensor Sentinel acá, isso é automático, o sistema identifica. E irá proponer para mim todos os tipos de índices que puedo coletar sobre esse sensor. Pode identificar vegetação, pode identificar zonas de hierro, de características geofísicas, não importa. E para cada um deles, eu tenho uma característica, eu quero ver isto. Aí tem, mira, tem uma lista das bandas que tem, a característica, a fórmula que utiliza para ser isto. Eu posso usar isto acá também. Eu quero criar um modelo. Aí eu tenho o modelo deste filtro que vou utilizar. Isto eu não sei criar, ok? A ferramenta apoia na criação disso também. Sim? Bueno, enfim, executou dessa maneira. Uma vez executado o índice, aí tem um resultado. Este é o resultado que vai proporcionar a extração das macrófitas desta área. Onde estão as macrófitas? Estão em algum lugar acá. Depois desse processamento, há uma identificação delas de uma maneira vetorial. ¿Sí? Então, mira, todas essas zonas em azul acá são as zonas que têm macrófitas, concentração de macrófitas. ¿Sí? Bueno, que mais? Vamos para a próxima. Esse foi 16/3. Vamos pôr acá 5/4. 5/4, um novo monitoreio. Vou pôr o resultado final, sim? Só para ver. Mira, praticamente se manteve, sim? A diferença, sim? Tem pequenas áreas que estão diferentes, sim? Praticamente. Vou pôr agora 4/6. Um mês depois. Mira que aí começa a aparecer outras áreas, sim? Que não estavam apresentadas anteriormente. Então, por exemplo, mira que temos acá mira essa zona, só um rango específico, agora já temos uma área de crescimento, sim? E assim vai. Com isto, vou pôr isto num servidor de mapas para que possa ser um monitoreio contínuo, ou seja, para garantizar um histórico de todo o processo. Este é o tipo de coisa que se faz o tempo todo para... Isto agora está se replicando para todos. Por quê? E usando somente as imagens satelitais Sentinel, porque está com uma frequência na revisita muito interessante, importante, e dentro do tempo que necessita para generar os reportes que este cliente necessita prover.
Bueno, este é um, ok? Como? Perdone? Ok. Déjame mostrar algo. ¿Quieres el break? No, 10 minutos. Ok, perdão. Então vamos. Vou avançar um pouco, isso saindo um pouco da plataforma de teledetecção e entrando um pouco da plataforma de GIS, ¿sí? Bueno, como qualquer provedor de sistemas de software do mundo, eu tenho competências, sim. Tenho competências fortes, tenho competências fracas, ou seja, existem softwares buenos, softwares não muito buenos. As pessoas dizem sempre para mim, bueno, qual é o melhor software que existe? Sim? O melhor software que existe é aquele que atende sua demanda. É este. Se o QGIS quando o GIS atende os textos perfeitamente, é o melhor. Sim? É isso que passa. Óbvio que existem diferenças, às vezes diferenças pequenas, às vezes diferenças grandes, depende muito de cada propósito. Sim? Bueno, eu posso falar isto porque eu conheço muito bem todas as outras tecnologias. Por que eu conheço? Porque é necessário eu conhecer. Esse é um ponto. O segundo ponto, todos os meus amigos trabalham na competência. Então, eu conheço, cambiamos o tempo todo informação. Obviamente, informações que se podem cambiar, óbvio. Não vou passar algo que estou planeando a ser para ele, não. Mas cambiamos o tempo todo. E detalhe, e falamos sobre do que passa, as tecnologias como um todo, em geral, etc. Sim? E, na verdade, existem diferenças, sim? Algumas básicas, outras não. Quando começamos com esse tipo de tecnologia, há muitos anos atrás, basicamente, na década de 60, duas companhias se promoveram ao mercado, sim? Duas empresas muito grandes, hoje, começaram seus desenvolvimentos na década de 60, praticamente de 62 a 66, sim? Então, há muito tempo atrás, sim? As duas tecnologias, uma com a sigla INRR, de Intergraph, e a outra com a sigla Esri, sim? As duas. As duas começaram como totalmente orientada para meio ambiente, sim? Este é o objetivo principal. Sim? Os aplicativos todos eram para meio ambiente. Totalmente para cartografia digital, sim? Com aplicações específicas para isto, para construir isto. Bueno, isto foi esta época, sim? Nas plataformas, esta época não existia plataformas Windows como esta, sim? Todas em Unix, sim? Então, esta começou com um sistema chamado ArcInfo. E esta começou com um sistema chamado MGE, Modular GIS Environment. Isto, sim? As duas Unix. Neste momento, lá que diferenciava era isto. Por quê? Porque isto mesmo sendo Unix, talvez muitos de vocês não sabem o que significa Unix, mas é uma plataforma de hardware, de sistema operacional de baixo nível, algo que não é como interativo como Windows, sim? Mas fazia muitas coisas por linha de código. Então, a diferença básica, isto meio ambiente, pero tudo que se escrevia era linha de código. Select, asterisk, from, alguma coisa. Sempre assim, linha de código. E tinha o resultado final. Acá não. Desenvolvemos uma interface mais amigável, pensando no ambiente Windows. ¿Sí? Algo assim. Bueno, o que passa que o tempo foi passando, esta tecnologia veio depois um produto chamado ArcView, 3 ponto alguma coisa. E esta tecnologia começou com uma aplicação chamada Helmedia. ¿Sí? Por uma visão estratégia de companhias, ¿sí? São coisas diferentes, ¿sí? Mira, tem a mesma, sempre as duas caminharam
muito próximas, muito cerca uma da outra, sim? E isto acá foi cambiando cada vez mais para meio ambiente, GIS, etc. E isso foi cambiando para GIS, cartografia, etc. Sim? Mas por uma questão de modelos de negócios diferentes, sim? Esta se tornou mais popular, com muito mais marketing, enquanto nós outros não. Nós outros teníamos uma visão totalmente diferente. Ou seja, eu quero vender 100 licenças, 100 para um cliente. Ou seja, ter um cliente grande que possa ter 100 licenças. Sim? Este não, quero vender 100 licenças para 100 clientes. Sim? Essa é a visão deles. Sim? E isto, o dia a dia, o mercado foi mostrando que isso foi mais eficiente, porque se criou um volume muito maior de pessoas utilizando isto. Sim? Isso não significa que isso não é bueno, mas isto foi restrito. Mas por que esta visão? Porque a visão de suporte técnico, sim? É mais fácil de eu suportar um único cliente do que ter 100 clientes batendo a minha porta, me chamando o tempo todo querendo suporte. Sim? Só que isto, a mediano, longo prazo, se criou uma comunidade, muitas pessoas utilizando e se popularizou. Essa é a diferença básica, sim? Bueno, então, isto para hoje, tenho competência. Pero tenho vantagens e desvantagens, sim? Por exemplo, hoje se uma pessoa pergunta para mim, Wolman, sim? Complementando esta, qual é o melhor software, sim? Que eu disse, melhor software é aquele que atende sua demanda. Se uma pessoa pergunta para mim, Wolman, que software você indica para ser real marketing? Eu sou provedor de software, concorrente do principal produto para ser real marketing. O principal produto para ser real marketing se chama MapInfo. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Isto, por quê? Porque foi hecho para isto, para ser real marketing. Tem algoritmos específicos para ser uma parte estatística fantástica. É o melhor que tem. Mas Esri, ArcGIS, sim, mas não como ele. GeoMedia também sim, mas não como este. Sim? Qual é o melhor software, Wolman, para ser uma plotagem, uma impressão bonita, fácil, rápida? Não tenho dúvida nenhuma que o ArcGIS, Esri, muito melhor. Eu sei que é assim, sim? Pero eu posso ser também com GeoMedia, pero vou levar muito mais passos para ser, muito mais. Mas vou sair com o mesmo mapa que hace acá, sim? Qual é o melhor software hoje para ser um processo de edição, entrada, captura de dados, validação de dados? Eu não tenho dúvida. Posso competir com qualquer pessoa, pode pôr todos os softwares. Este é assim melhor. É muito mais fácil, muito mais simples, muito mais intuitivo. Evita processos. Mira, em processo cartográfico, tem sempre assim, a coleta de dados, a coleta das imagens, a restituição, um processo de validação, um processo de topologia e auditoria e finalização. Ok? Este é o fluxo normal. Se cambia às vezes de organização para organização, mas este é o fluxo. Mas por que eu tenho que editar, depois, ou seja, digitalizar, depois tenho que validar, depois tenho que generar topologia e depois auditar? Mira, estou corrigindo algo que eu criei, algo, não importa isso. Então, isso é diferente de nós outros. Eu posso passar por este processo somente fazendo a restituição e auditoria final, sem passar por a topologia, sem passar por uma edição. Por que isto, Wolman? Porque a ferramenta permite isto. Tem o que chamamos de topologia implícita. Imagine uma estrutura territorial. O que é uma estrutura territorial? Assim, não sei como difere, não sei como se tem todas as capas como em Brasil, mas assim, em Brasil, um país que é um grupo de províncias, que é um grupo de municipalidade, que cada municipalidade tem um grupo de bairros. Sim? E cada bairro pode ser um grupo de setores censitários. Em Brasil tem isso, sim? Então, a menor unidade de divisão que existe em Brasil é o setor censitário. E o setor censitário, um grupo forma o bairro municipalidade, a província e assim vai. Isto é uma estrutura territorial, sim? Mira quantas capas eu disse, umas 5 capas, sim? Qualquer sistema de GIS, normalmente, eu tenho que ter 5 capas físicas. O que significa ter 5 capas físicas? Tenho que ter uma capa de província, uma capa de país, uma capa de bairros, isto, sim?
O que tem que fazer? Cada vez que tiver que fazer um mantenimento e uma divisa, tem que fazer um mantenimento da divisa de todas as capas, 5 vezes. Sim? É isto que faz. É normal. Sim? Bueno, por que tem que fazer isto? Por que não pode ser diferente? Por que não pode ser uma única e isso ser para todos? Isto é o que chamamos de topologia implícita. Sim? Ou seja, eu tenho 5 capas, pero solamente uma física, la menor. E ela, qualquer coisa que ocorre com ela ou com qualquer outra, se reflete para todas as outras ao mesmo tempo. A edição é feita uma única vez. Sim? É isto que passa com esse tipo de plataforma. Sim? Eu tenho, assim, uma série de exemplos, pero vou apresentar um mais básico acá, porque também não temos... Mira, imagine que eu vou pôr uma árvore. Uma árvore, vou pôr uma vereda, sim? A árvore não pode pôr lá no meio da calle, sim? Não pode pôr dentro da parcela. Eu tenho que pôr na vereda, que sim? Esta distância que tem acá entre uma... Mira, esta acá. Isto é a parcela e isto é a manzana e tem essa distância, sim? Então, o que passa? Pensa em pôr uma árvore, fazer um cadastro de uma árvore. Vou pôr acá no meio da calle. Não pode. A árvore tem que estar em uma vereda. Vou pôr dentro da manzana, acá, ou dentro da parcela. Não pode. Tem que estar dentro da vereda. Ele vai identificar que tem que pôr exatamente nesta farra acá. Isto é uma topologia. Outra, mira isto. Que eu tenho acá, observe que tenho as edificações, sim? E essas edificações, mira que estão sendo cortadas exatamente por la divisa das parcelas, esse caso aqui específico, sim? Vou juntar todos eles acá. Primeiramente, muita atenção acá. Recorda os números que tem acá, as divisas que tem, sim? Mira o que passa quando eu simplesmente unificar todas as parcelas que tenho acá. Sim? Vou aplicar um processo de merge. O sistema vai reconstruir para mim e o que passou? Mira que automaticamente as edificações, elas também se... Este é um exemplo, sim? Não existe na prática. Ok, mas só para exemplificar. Qualquer interação que estou fazendo em las capas que estão interconectadas, ele se reflete para todas, sim? Então, isto é um processo para evitar com que você tenha uma facilidade, uma realidade, um rendimento muito melhor, sim? Então, isto que passa. Outro, mira isto. Tenho acá uma calha específica. Deixa-me centralizar. Esta é uma calha. Suponga que esta calha vai se tornar uma avenida, sim? Então, vai haver uma desapropriação natural. Ocorre o tempo todo, sim? Havendo uma desapropriação, eu tenho que calcular quais são as áreas que vai ser desapropriada para cada parcela, sim? Como? Expropriar, perdão. Perfeito, desculpa, perdona. Perdona-me. Estou tentando controlar, mas algumas coisas saem... Bueno, então o que vou fazer? Vou definir uma área... Vou definir uma área de expropriação, sim? E esta área está cá. Tem a calle definida, a área de expropriação. Ok. O que passa com isto? Agora hago algumas consultas do tipo para fazer uma análise de diferença, para identificar o quê? Quais são as parcelas que serão despropriadas, sim? Acá, tenho estas, sim? O que passa com isto? Mira que eu hice uma consulta, desta consulta hice uma área, desta área hice uma outra consulta para ser, isto é uma cadena interconectada de consultas. Qualquer alteração que ocorra na base de dados ou em qualquer uma dessas capas, dessas consultas, isso se reflete para todo. Então, o que vou fazer? Quando eu automaticamente cambiar o tamanho, ampliar a área de expropriação, automaticamente se cambia todas as consultas. Então, vou cambiar acá. Vou aplicar um exagero acá, sim? Vou pôr acá, tenho esta área, tenho com 20 metros. Vou pôr com 40 metros de cada lado. Mira. E assim ampliou. Já tenho outras áreas acá.
¿sí? Isto é uma consulta de consulta de consulta de consulta. Ou seja, na estrutura territorial que estava falando, eu tenho isto. Tenho os setores. Este grupo de setores forma um outro polígono, que é o bairro. Este grupo de bairro forma um outro polígono, que é a municipalidade. Um conjunto de municipalidade tem um outro polígono que forma a província única. E um conjunto de províncias vai formar um país, algo assim. Então, isto é uma cadena. Ou seja, eu tenho fisicamente um único, pero vou refletindo para todos os outros. Sim? E assim, tenho de uma maneira automatizada, fácil de manejar os processos. Bueno, que mais? Obviamente que tem muitas outras coisas acá. Este é um dos processos. Bueno, déjame compartilhar com vocês, ¿sí? Este é o fluxo. Não sei, déjame compartilhar algo que pode ser importante. Isto hice há pouco, Águas Santafesinas, acá, é cliente de nós há muitos anos, ¿sí? Há muitos anos utiliza esta plataforma e utiliza uma plataforma web para interno, ¿sí? Para uso interno, para fazer reportes, etc. E há anos que utiliza uma versão muito antiga, coisas assim. E há anos vemos falando com eles para, vamos fazer uma migração, tem melhoras, tem que melhorar seu rendimento interno, a produtividade, assim como todo, ¿sí? E agora eles fizeram a migração, estamos fazendo a migração através do nosso partner acá em Argentina, Geosystems, e eles passaram a ter uma ferramenta muito importante, que não tinham. Né? Do que cuida as Águas Santafesinas? Cuida da rede de água e alcantarillado. ¿Sí? É isto. Este é um dos objetivos. ¿Sí? Mas não tinha uma rede inteligente. O que é uma rede inteligente? ¿Sí? É uma rede que onde eu posso perguntar, mira, tenho que fazer uma ordem de serviço, tem um problema de desperdício de água cá. Como que vou fazer o mantenimento disto? Se eu cerrar esta válvula, quais são as residências, quais são os clientes que vão sofrer com isso? Quantos são? Quantos quilômetros tem de tuberia? Quantas válvulas tem na cidade? Isso eles têm, sabe como? Através de uma pessoa que chamamos arquivo vivo. É uma pessoa velha, como eu, sim, que conhece todo da rede. Sabe, mira, 20 centímetros para cá, 20 centímetros de profundidade, tem na tuberia. E se vai ser, tem na tuberia. Onde está a válvula? A válvula está naquele canto. Não estou vendo. Tem que fazer um buraco e com 20 centímetros que vai encontrar. E tem. Isto é insano. Sim? Uma companhia que tem 400 mil clientes, algo assim ou mais, sim? Depender de uma pessoa. Sim? Estamos no século 21, temos tecnologias para melhorar isto, sim? Há muito tempo. Então, se eles, evidentemente, é um trabalho de quebra de paradigmas, porque, de certa forma, as pessoas digam, mira, você está vindo com uma tecnologia cá para sacar-me, vou perder meu emprego, porque eu sei onde estão as coisas. Ok, você vai ajudar, vai pôr esta sua expertise acá dentro da tecnologia, para que outras pessoas possam consultar. Você não vai viver para sempre, sim? E em algum momento eu necessito ter uma autonomia sobre o processo. E é isto, sim? E essa é a realidade. Perdona-me, pero sou prático, sim? Bueno, então o que passa? Tem que ter algo que seja sustentável, sim? E hoje existem tecnologias para isto. Então, hoje, eles não têm este nível, não têm todavia, pero estão caminhando para isto. Eu tenho muitos clientes em Brasil que têm este nível. Ou seja, todo mapeado. Eu sei, se estou aqui, esta área, quantas válvulas tem. O sistema faz uma consulta e identifica. São estas válvulas. Tem estas, está acá. Quantos quilômetros de tuberia tem? Tem isto. Sim? E também ter a ferramenta para criar a inteligência, ou seja, vou criar uma tuberia. Ok, essa tuberia tem que começar em algo, começar como se diz, um registro, não,
medidor, sim? Tem no medidor ou empezar uma estação de tratamento de água. Tem que ter uma inteligência. Estou criando a tuberia. Essa tuberia tem 100 milímetros. Agora vou pôr uma válvula de 50. Oh, se tem uma tuberia de 100 milímetros, não pode pôr uma válvula de 50. Tem que pôr uma válvula de 100. Ou pôr uma redução, algo assim. Sim? Então tem que ter esta capacidade, esta inteligência, sim? E com isto, este tipo de plataforma, que é uma plataforma de GIS, pero muito específica, mais orientada para este segmento de água, alcantarillado como um todo. Sim? Então, com isto, o que tenho a ser? Eu configuro o que chamamos de modelo de topológico de la red, que é diferente do modelo topológico cartográfico, que tem uma outra característica. Para garantizar que uma tuberia está conectada a uma válvula, que está conectada a outra tuberia, que está conectada a um registro específico e assim vai. Eu tenho que ter esta inteligência. Então, eles têm a rede toda em AutoCAD, perfeito? Pero não serve para muito em termos de análises, de consultas que queira ser. Sim? Este é o mais importante. E agora estão utilizando esta plataforma, estão começando a pôr regras de negócios para que possa ter uma rede mais inteligente, que vai permitir fazer uma série de coisas importantes. Sim? Então, deixa-me mostrar acá as regras e os processos que se pode criar, para que vocês possam entender. Vou sacar esta imagem, esta ortofoto que tem acá para que não possa isto. Perfeito. Mira, vou aproximar um pouco mais acá só para que podamos ver melhor. O que passa com isto? Eu tenho acá todo eu tenho acá todo um banco de dados, perdão que eu esqueci de configurar acá. Eu tenho um banco de dados geográfico que tem todas estas particularidades, essas características. O medidor, o ramal, conectado à tuberia principal, conectado a equipos equipos de conectores específicos, sim? E tudo isso interligado de uma maneira que permite com que eu possa fazer consultas neste nível. Sim? Isto para mim, depois de listo, é um GIS, realmente, que retorna situações que eu tenho normalmente. Então, mira, tenho acá, este é um medidor. Sim? Este medidor, eu clico acá, por exemplo, vou visualizar acá para vocês. Para cada um, tem um conjunto de regras de negócios que vou ter. Este tipo de equipo está conectado na tuberia. Este outro equipo está conectado também na tuberia. E assim vai. Vou criando as regras todas definidas. Sim? Pero o sistema, quando estou trabalhando desta maneira, vou só validar acá. Eu posso selecionar ele e ele identificar. Mira, isto tem 100 milímetros conectado na tuberia de 100 milímetros e assim vai. Bueno, vou para algumas análises para que vocês possam entender melhor. Mira isto. Eu quero fazer, por exemplo, uma avaliação, uma consulta. Vou fazer de hidrantes. Sim? A partir de um determinado ponto que tenho acá, onde estão os hidrantes da cidade? Sim? Então, vou fazer uma consulta acá, dos hidrantes. Vou clicar sobre esse ponto acá e o sistema vai fazer uma búsqueda. Mira, encontrou 9 hidrantes. Onde estão eles? Esses pontos acá, todos eles são hidrantes. Sim? Eu poderia filtrar e dizer, não, eu quero mais cerca. Bom, quero todos. Sim? Ok, que seja. Quero ser, por exemplo, vou fazer um mantenimento nesta válvula acá, neste medidor. Sim? Isso significa que para ser um mantenimento neste medidor, eu tenho que cerrar válvulas e tenho que encontrar as válvulas. Sim? Então, venho acá e vou fazer uma consulta para encontrar as válvulas. Sim? A partir deste medidor. Mira, nesse caso, desculpa que acá houve um bloqueio acá, porque eu hice uma consulta em Águas Santafesinas, na oficina deles, e criei isso depois. Ou seja, a rede faltou lá o que chamamos de compilar a rede como um todo, sim? Pero eu posso dizer para ele, não, hace uma búsqueda, mira que ele parou acá. Por que parou acá? Parou em la válvula cerrada. Ele pulou porque não reconheceu a rede, mas ele reconheceu que este específico, mesmo não aparecendo acá,
este medidor está associado a este registro que está cerrado. Sim? Ou não, pode dizer para ele, não, eu quero que esta outra válvula cá, ela esteja aberta, não, esteja cerrada. Sim? Quando eu executar novamente o processo, sim? A partir desse ponto, mira, o sistema vai parar cá, não vai seguir adiante. Sim? E assim vai. Com isso, eu consigo identificar quem são os clientes que vão sofrer com um processo, etc, etc. Outra coisa, eu quero criar uma rede inteligente. Vou fazer aqui uma digitalização. Sim? Vou digitalizar uma tuberia. Este ponto, quando eu cliquei, mira, a tuberia tem que começar a partir de algum componente. Não pode criar uma tuberia qualquer. Tem que, vou começar através deste componente aqui. Posso pôr as informações específicas do componente, ok? Vou digitalizar. Agora, esta tuberia, posso registrar os componentes da tuberia também, ok? O que vou pôr aqui? Vou pôr uma válvula. Ok, posso cadastrar os componentes da válvula. Agora, continuo a tuberia. E vou encerrar a tuberia com este outro componente. Listo. O que passa com isto? Criei uma rede aqui. Esta rede tem conexão, por exemplo, esta válvula está conectada com o quê? Está conectada com duas tuberias, uma e outra, sim? Cada uma cá. Esta tuberia está conectada com o quê? Está conectada com este equipamento aqui, este equipo e a válvula, e assim vai. Este é o processo de criação da rede, vai se criando de uma maneira inteligente, consultando, etc. Sim? Eles estão manejando e vão começar a trabalhar com isto, ser a conversão. Vou mostrar 3 exemplos para tentar ser mais claro possível. Sim? Nesta página, as pessoas podem alquilar o uso. Mira, me gostaria de ser uma detecção de câmbios. Não vou comprar um produto. Aí tenho um aplicativo para pôr 2 imagens temporais, de tempos diferentes, a ser um processamento e ter a detecção de câmbios. Mira, me gostaria de ser a detecção de piscinas. Por que vai ser detecção de piscinas? Mira, acá não sei, mas em Brasil temos um problema grave de dengue de Zika vírus, sim? E chikungunya, sim? E esse tipo de problema é parte do princípio que tem que haver um monitoreio muito grande das casas que têm piscinas, que têm depósitos com água, algo assim. Eu criei um aplicativo que eu posso pôr a imagem, fazer o processamento e identificar onde estão as piscinas na cidade. Sim, simples assim. Através de processamento de teledetecção. Sim? E isto, mira, posso pôr na minha imagem, fazer um processamento, eu sei onde estão as piscinas da cidade. Sim? Ou piscinas, ou repositórios de águas, algo assim. Sim? E se pode criar muitos outros. Mira, estou conectado com meu usuário acá. Meu usuário tem acesso a uma série de aplicativos que muitos eu criei, outros eu alquilei e outros meus amigos me proveram uma versão para provas. Então, por exemplo, eu quero identificar, fazer um índice vegetativo, eu quero identificar, através de imagens satelitais, áreas de queimadas, eu quero fazer um cálculo de pendiente, eu quero fazer um cálculo de uma identificação de clorofila, índice de clorofila que pode existir. E isso vai se criando, sim? Estes são cada um um aplicativo. E esses aplicativos são criados através desta interface. Ou seja, eu tenho acá o que chamamos de um ambiente para criar o aplicativo, um ambiente para armazenar os dados espaciais, que chamamos de Geospatial Dropbox. Sim? Esses dois permitem que eu tenha acesso a uma interface como esta, para criar os aplicativos e disponer isto, vender isto ou não, ou permitir que outras pessoas utilizem. Sim? Bueno, um aplicativo que tenho criado acá. Imagine essa situação, para ser uma detecção de câmbios. Eu tenho acá uma imagem de 2010, acá, uma imagem de 2012, pode escolher uma tabela de colores que quero utilizar ou não, o formato da imagem, sim, e a salida. Quando hago este processamento, clico no botão acá, isto envia para
está na nuvem mesmo, há um processamento. Posso cerrar acá e o processo continua. Quando volvo, tenho o resultado. Esta é a vantagem. Ou seja, não utilizo mais hardware acá. Está totalmente. De que necessito? Uma máquina com uma internet para fazer o upload da imagem, que pode fazer isto anteriormente, à noite, algo assim. E depois, uma internet para fazer a descarga do resultado. Ponto. De qualquer lugar do mundo. De qualquer lugar do mundo. Sim? Então, posso pôr para processar acá, quando vou ver amanhã, ou vou ver daqui a pouco, tenho isso acá. Este é um aplicativo. E o resultado disto, eu coloquei, enquanto estávamos em café, coloquei aqui para processar para evitar um tempo, sim? E se generou este resultado acá. Sim? Ou seja, esta imagem, mira que tem uma imagem a de 2010, está abaixo, esta. Vou pôr ela 2012 arriba, mira que tem uma diferença de câmbio acá, sim? Entre estas imagens. E construções, a diferença? E não, aí pode ter árvores também. Essa é construção, sim? Aí nesse caso, resultado tem isto. As áreas em rojo são as áreas que sofreram cambios em relação às imagens, sim? Aí pode pôr acá para fazer uma validação, uma validação do processo. Este é um aplicativo, sim? E o que está por detrás deste aplicativo? Está isto. Recorda que eu mostrei, através da plataforma tradicional, tinha uma interface como esta para criar estes fluxos. É isto. Eu ponho a imagem primária, a imagem secundária, processo o raster, aplico procedimentos estatísticos, matemáticos e vou ponendo acá até ela sair o resultado final. Então, este fluxo de trabalho é que está por detrás disto acá. Quando eu clico neste botão Go, siga adelante, avance, dispara este processo que temos acá e genera o resultado final. Ok? Um outro exemplo de aplicativo. Isso assim. Isto que vou mostrar para vocês é algo que já existe lá. Toda companhia tem criado algo próprio, etc. ¿sí? Não importa, pero só para que mostrar, exemplificar que a possibilidade que tem de fazer com este tipo de aplicação. Vou compartilhar meu celular com isto, para que vocês possam compreender o que estou falando. ¿sí? Ok. Bueno, então o que tenho acá? Tenho acá um aplicativo. O que faz esse aplicativo? Eu criei, através desta interface acá, um aplicativo que permite com que eu possa registrar eventos, qualquer coisa que estou vendo na cidade e envio isso para alguma pessoa. Você, tenho um problema com basura acá. Registro acá, envio isso para o departamento de limpeza. Estou vendo um problema com huecos acá. Registro acá, envio isso para o departamento de sistema viário. Isso é uma porcaria, assim, não é nada, sim? Pero, assim, não digo assim, porcaria porque tem muitos que têm, sim? Mas é algo simples, sim? Mas simples também depende da plataforma que está utilizando para desenvolver, sim? Então, acá, o que eu hice? Eu tenho uma interface acá, na web, através dessas aplicações todas, onde eu defino a área que vou coletar os dados. Ou seja, a cidade toda. Acá eu defini somente esta área que envolve a universidade. ¿sí? Poderia ser a cidade toda, o país todo, não importa. Pero eu configuro as categorias que vão ser parte. Ou seja, o que eu vou cadastrar? Vou disponer um aplicativo para toda a comunidade, mas a comunidade vai poder cadastrar problemas com energia, com basura, com vegetação, árvores, equipamento público, mendigo, ¿sí? Huecos, semáforos, derrumbe, drogas, grafite, enfim. Isso eu criei, eu configurei. ¿sí? E uma vez configurado, eu envio os correios. Perdona, existe isso? Mendigo. Mendigo? As pessoas que vivem em la calle. Tem isso? Esse nome está correto ou não? Perdão. Aí tem as categorias, posso enviar para assim, todas elas vão enviar para esse departamento A, B, C. Acá, neste caso, vai enviar para mim mesmo, sim? Uma vez criado, configurado isto, ok? Aí eu tenho o aplicativo que vai fazer a descarga através se tenho um iPhone, da Apple Store.
Se tenho um Android, da Google Play. Se tenho Windows, Windows Store, etc. ¿Sí? Se descarga o aplicativo, e o aplicativo é como este acá. Vou conectar. Se mira, estou acá, então o GPS não está totalmente calibrado, não importa, sim? Vou reportar um evento, algo que esteja ocorrendo, sim? Vou fazer e sempre evidenciando através de uma funcionalidade. Vou pôr isto acá como um grafite, sim? Ok. Vou utilizar isto como uma referência. O sistema, mira, recorda a configuração que eu hice na página? Vou definir para qual departamento vou enviar isto. Este é o departamento de grafite. Envia. Posso pôr acá, poderia pôr uma tabla com informações, etc. Pero não quero só para escrever algo. Perdão, prueba. Ok? Envia. Envia não. Agora tenho que autolocalizar. Onde estou? Estou com o equipamento. Acá, mira, aproximadamente, sim? Estou acá. Envia. O que passa com isto? A pessoa responsável vai receber, por parte de grafite, vai receber um correio, sim? Dizendo, mira, as pessoas registraram isto acá. Em alguns instantes vai aparecer um correio acá para mim, sim? Dizendo, ok. E este correio que vai receber não vem como um correio solo. Vai para um portal onde a pessoa pode ter uma visão de todos os eventos. Mira, ligou, mobile. É um alerta. É um alerta, sim? Então, eu recebi isto, mira, alguma pessoa cadastrou um problema, tem uma imagem, um enlace para imagem, um enlace para mapa. Pero, mira, eu sou o gestor do processo, não quero visualizar através disso. Eu quero visualizar através de um portal, através disto. Vou me conectar com o meu usuário acá. Ok. O sistema vai trazer todos os eventos que estão registrados para mim, com o meu usuário. Sim? Mira. Tenho acá alguns em Colômbia, porque estava na semana passada em Colômbia, Bogotá, então registrei alguns lá, alguns em São Paulo, Brasil, e esses são outros em Buenos Aires, e esses dois acá, 3 em Rosário. Sim? Mira que tem color diferente porque são categorias diferentes, basura, drogas. E detalhe, eu posso selecionar acá, mira, posso selecionar qual que eu quero trabalhar acá, no tempo, posso selecionar somente isto que interessa, o elemento, no caso grafite, sim? Posso selecionar acá, já tenho lá a imagem, aí posso tomar acá abaixo, se isto foi recebido, se vou tomar uma ação, etc. Então isto é ou seja, Vorma, quanto tempo desenvolveu isto? 15 minutos. Sem desenvolvimento, somente configurando. Sim? Então, este é um tipo de plataforma que há uma tendência de geração, etc. E para finalizar, eu hice para um aplicativo para nosso Instituto Geográfico Brasileiro, que tem um trabalho com dados censitários e principalmente educacional. E eu hice um aplicativo para eles. Eles são usuários de nossa tecnologia há anos, tradicional, pero eles gastavam muito tempo desenvolvendo WebGIS, etc, etc. Eu criei um aplicativo que se conecta na base que eles têm de dados censitários e apresenta isto como uma visão para que eles possam tomar decisão, fazer reportes específicos, etc. Então, deixa eu carregar acá. É isto. Isto também, em 15 minutos eu configurei isto para eles. Então, o que tem acá? Algo que eles podem compará-los, é um estudo, um censo educacional. Então, sabe que São Paulo com Minas Gerais, com a província esta, já tenho acá o número de pessoas em ensino fundamental, na graduação, universidade. Ou seja, eu posso comparar usando o próprio mapa acá, e ter este resultado. Isto é dinâmico, vou cambiando. Agora só este quero ver e vou criando. ¿Es un índice educacional de Brasil? Sim. Más o menos real. Comparando 2000 com 2010, por exemplo. Sim. Então, eu criei somente uma interface para que possa
visualizar graficamente o que está ocorrendo e fazer as análises estatísticas que queira utilizando a plataforma. O mesmo aplicativo que eu criei para ser isto acá de mobilidade, para criar isto, é o mesmo que eu criei para ser isto acá de detecção de câmbios e assim vai. Ou seja, o que passa é que cada vez mais tem esse tipo de situação, ou seja, você tem a funcionalidade e vai ponendo lá o que deseja e ponendo os algoritmos que queira e vai generando as aplicações. Isto, detalhe, vocês não têm, mas podem ter isto também, porque isto é uma aplicação que serve para a universidade. Tem um baixo custo disto, porque pode ter esta interface para criar coisas, e essas criar coisas, normalmente a universidade não pode vender, mas pode vender através de uma parceria com uma companhia. E esta vender com a parceria com a companhia vai vender e vai repassar o dinheiro para a plata para a universidade. Isso é importantíssimo. Ou seja, muitas dessas coisas, obviamente, não são coisas para ensinar lá na universidade, para ensinar lá na universidade. São coisas que estão listas, são coisas para provar. Sim? Outras não. A tecnologia tradicional tem conceitos que se pode aplicar. Pero são coisas que o mercado está o tempo todo procurando e buscando para ter, para prover rendimentos mais específicos, etc. ¿Dudas? Una consulta. ¿Uno puede poner como base otro tipo de servidores de mapa? Sim, pode. O que passa é que temos, por exemplo, essas aplicações, temos um acordo porque existe somente um servidor de mapas que seja gratuito, ¿sí? Que é OpenStreetMap. ¿Sí? Os demais, você tem que fazer um acordo. Mesmo o Google tem que, se é para uso científico, não tem problema, mas uso comercial, por exemplo, tem que pagar por uso disto. ¿Sí? O que hicimos, que vem junto à tecnologia, o OpenStreetMap já está listo para uso, pero hicimos um acordo com a principal competência de Google, que é Here Maps, que é de Nokia, que é bueno. ¿Sí? Em algumas localidades, muito melhor que Google, pero é a competência de Google. Por que não tem com Google? Não tem porque eles não quiseram fazer acordo com nós outros, porque eles têm a plataforma deles, etc. Pero se pode pôr acá, se tem a clave de Google, pode pôr acá e ter isso como um mapa base, sim? Não se preocupe. Mas assim, mas automaticamente o sistema já habilita para você. Eu tenho Here Maps e já tenho OpenStreetMaps, já tem isso à disposição. E também pode pôr sua própria base de dados como na referência. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias por su tiempo. ¿Sí?